Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego com a edição 93 do Quarta Categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, também que os nossos episódios estão no Google Podcast, Deezer, Spotify e diversos outros agregadores, e também no YouTube, né, onde você deve se inscrever no nosso canal e deixar o joinha, claro, no nosso episódio aí 93 do Quarta Categoria. A gente chega depois de mais 2 rodadas, porque na rodada 10 ela acabou sendo desmembrada para o meio da semana nos estados do Nordeste por conta dos festejos juninos, e aí uma decisão da CBF que é completamente acertada. E agora a gente vai falar da situação da Série D, como é que ela fica, faltando somente 3 rodadas para o fim da primeira fase. A gente chegou na 11ª rodada no último fim de semana. Na mesa virtual do Quarta Categoria estão comigo sempre meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Marcos? E todos e todas que nos escutam aí em mais um episódio do Quarta Categoria, perto aí do 100º episódio. O meu destaque inicial fica, né, para o início das transmissões da TV Brasil, né? 3 transmissões aí afiliadas também, né? Conseguiram fazer os jogos aí. Enquanto isso, o Band Esportes continua programando, colocando na agenda que vai ter jogo e não passa nenhum jogo, né? A gente fica nessa expectativa ou não por essa transmissão, né? Rodaram também de primeira vitória, agora todas as equipes têm vitórias na competição. Teve briga também aqui na parte do Sul, não briga literalmente, não é por vaga, nada, foi literalmente mesmo. E vamos discutir aí esses classificados novos também, né, que estão garantidos na próxima fase da competição. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Um abraço também pro Ellison, pro Felipe. Bom, meu destaque fica aí pro longo período também, né, que a gente ficou aí off, né? Tivemos rodada aí com São João, né? Tivemos um final de semana agitado aí com jogos até ontem, né? A gente tá gravando uma terça-feira, né? E tem jogo até segunda-feira aí, então tem muita coisa para comentar, né? Foi 2 rodadas, mais uma vez 2 rodadas que se passaram, e a gente tá aí nesse ritmo aí comentando de 2 em 2. E então é um programa cheio hoje de comentários, cheio de ripadas, cheio de emoção, né? E vamos que vamos falar aí dos times classificados, dos times que finalmente saíram do zero, né? Conseguiu suas primeiras vitórias na competição. E é isso aí, rodada cheia. É isso aí, vamos de 2 em 2, mas a gente sempre trazendo aí tudo que se passa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então agora a gente vai para a nossa primeira vinhetinha e a gente volta falando sobre os 8 grupos que fazem parte aí dessa Série D de 2023. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Tivemos aí nessas rodadas 10 e 11 a queda do último invicto ao contrário, que foi o Novo Hamburgo, que finalmente venceu a primeira. Tem o Ferroviário que não perde, não sabe o que é perder, 9 vitórias e 2 empates na competição, classificação e liderança garantida, já faltando um monte de rodada para acabar essa primeira fase. E o Campinense, que foi um time que começou com muita expectativa, que chegou como um dos rebaixados do ano passado, mas que fez um bom investimento para a Série D, praticamente eliminado, faltando ainda 3 jogos a serem disputados, mas a gente começa o giro, como sempre, pelo grupo A1. Na 10ª rodada tivemos a vitória do São Raimundo de Roraima por 1-0 sobre o Nacional. O Águia de Marabá perdeu em casa para Tunaluso por 3-1. Também fora de casa o São Francisco fez 1-0 no Maitá e o Princesa de Solimões em casa bateu o Trem por 2-1. Na 11ª rodada, Tunaluso ganhou do Maitá por 2-0. Também foi por 2-0 a vitória do Nacional sobre o Trem. São Raimundo e Princesa de Solimões ficaram no 1-1. E o Águia foi até o Acre, venceu o São Francisco por 1-0. O Nacional lidera a chave com 23 pontos e é seguido de perto pela Tunaluso, que tem 22. Águia com 19 e o Maitá com 14 fecham a zona de classificação. Também com 14 pontos, mas fora do G4 está o Princesa de Solimões, depois vem o São Raimundo com 12, São Francisco com 9 e o Trem com apenas 8 pontos ganhos. Pois é, né? As rodadas aí que a Tunaluso, né, saiu muito bem.
O último episódio tinha vencido, né? Quando a gente fez o último episódio, tinha vencido o último jogo. Agora engatou mais 2 vitórias, chegou a 3 aí em sequência, né? Foi muito melhor do que o Maitá, né, na partida dessa última rodada. Conseguiu aí mais uma vitória, está muito perto de classificar, né? Falta 1 ponto praticamente, né? Tem 8 pontos de vantagem para o 5º colocado. Nacional, que a Camila, né? Acho que por 2 vezes ela apareceu aqui, ela falou na dúvida sobre a equipe, e eis que a equipe conseguiu já, né, classificar aí. Era daquelas equipes que era uma incógnita, né? E conseguiu desenvolver um bom futebol, foi muito bem também contra o Trem, o goleiro Éder do Trem evitou aí um placar mais elástico, só no segundo tempo, nós não conseguiu fazer o seu gol da vitória. E enquanto isso, né, Princesa Solimões e São Raimundo, que tinha um jogo chave, né, para tentar ultrapassar o Maitá, o São Raimundo veio dessa vitória contra o Nacional, né, acabou que teve um empate, né, esse empate acabou que as duas equipes ficaram na 5ª posição. O Princesa está empatado com o Maitá, como o Edson citou na classificação, né, o São Raimundo está a 2 pontos, conseguiu essa vitória no meio de semana, foi muito importante, no meio de semana não, na outra rodada foi muito importante para a equipe, para conseguir se respirar, né? Um time que estava meio afastado do G4, o Maitá tinha uma vantagem, mas agora tem uma sequência ruim, né? São 3 jogos sem vitória que o Maitá tem, então, inclusive, né, como você citou, né, perdeu, né, para o São Francisco, né, um confronto aí caseiro, né, um São Francisco que tem chances remotas, né, mas é aquela coisa, é mais matemática do que lógica mesmo, a equipe se classificar. E o Nacional conseguiu comprovar, né, como citei, né, essa boa campanha. A Tuna Luz teve essa vitória muito convincente, não só contra o Maitá, mas também contra o Águia de Marabá, fora de casa, né? E o Águia ainda se mantém uma boa vantagem, mas não mostra aquele futebol que a gente esperava, mesmo estando em 3º lugar, estando bem consistente no G4, mas é um time que a gente esperava até mais, brigando por liderança, talvez. E agora tem que se preocupar, né? Porque essa 4ª vaga do A1 vai ser para enfrentar o A2, né? O líder do A2 que é o Ferroviário, que acredito que todos queiram se livrar nesse momento. Pois é, né? E o Águia de Marabá tem um confronto aí direto já para tentar evitar esse possível confronto contra o Ferroviário, né? E é justamente contra a equipe do Maitá. Confronto fora de casa, né? Roubar pontos do Maitá neste momento seria até o ideal, né? Se vencer melhor ainda, né? O que não pode é dar chance, não dar sopa pro azar, né? Que uma vitória do Maitá encosta no Águia de Marabá, ficaria a 2 pontos se vencesse, né? E o que é pior, né? Não é só o Maitá encostar, mas também os outros que estão atrás, né? Como o Princesa de Solimões, que também tem 14 pontos, enfrenta o Nacional, podendo chegar a 17 e o Águia de Marabá não ficar só com o quarto, com a possibilidade de enfrentar o Ferroviário numa fase seguinte, mas também a possibilidade de ficar de fora, nem enfrentar o Ferroviário, né? Pior do que enfrentar o Ferroviário é ainda ficar de fora, né? Ainda mais com toda a expectativa criada sobre a equipe do Águia, né? Acho que menos do que uma classificação a gente não espera, né? E seria assim, não tão trágico. Quer dizer, seria tão trágico quanto a eliminação, por exemplo, do Fluminense do Piauí ano passado, que a gente o jogo botou tanta expectativa e acabou nem indo, né? Seria basicamente um clima semelhante ao que foi ano passado com o Fluminense do Piauí, né? Caso ocorra uma eliminação do Águia de Marabá, por tanta expectativa que foi criada, até com o título paraense, né? Mas não só o Águia de Marabá tem confronto decisivo, né? Como eu falei, o Princesa dos Solimões pega o Nacional, né? O São Raimundo vai ter que dar tudo de si para vencer o Trem fora de casa e tentar recuperar o tempo perdido, né? E também temos aí a Tunaluso decidindo uma classificação logo de cara, né? Poder já chegar já na próxima rodada pode garantir essa classificação antecipada, né? É isso aí. Agora a gente veio para um grupo A2, onde a rodada 10 teve o 1-1 tomando de conta. Tocantinópolis e Calcaia ficaram no 1-1. 1-1 foi o placar de Cordino e Parnaíba. Fluminense do Piauí e Maranhão, 1-1. Só o Ferroviário que seguiu sua toada e venceu o Atlético Cearense por 2-1. Já na rodada 12,
O Atlético Cearense se recuperou e bateu o Tocantinópolis por 3-1. O Cordino ganhou do Fluminense por 2-0. Caucaia e Ferroviário voltaram a deixar 1-1 aparecer, segundo empate do Ferroviário. E o Maranhão, longe de casa, fez 3-0 no Parnaíba. Ainda invicto na competição, com 9 vitórias e 2 empates. O Ferroviário, já classificado e com a liderança matematicamente assegurada, tem 29 pontos. E é seguido de muito longe pelo Maranhão, que tem 17. Atlético Cearense com 16 e Tocantinópolis com 13. O Ferrão domina aí. O Ferrão domina tanto os pontos desse grupo que os 13 pontos do Tocantinópolis é a menor pontuação dentro de um time que está dentro do G4 nesse momento, né? Porque quase que o monopólio de pontos está aí com o Ferroviário nessa chave, porque o time não sabe, quase não sabe não vencer. E aí fora do G4, Parnaíba com 12, Cordino, Caucaia com 10, Fluminense do Piauí com 8 pontos. E aí vale a gente ressaltar também o Vaqueiro, que a gente esperava bastante ano passado e já não rendeu nessa temporada. Não, a gente já não esperava tanto, e até é bom que nos próximos episódios a gente traga alguém para explicar essa situação do Fluminense, que despontou como uma possível força do Piauí e já caiu bastante de um ano para o outro. Mas a gente trará isso ainda nessa primeira fase no quarta categoria. Mas, seguindo aí sobre o grupo A2, a gente vai ter que ser repetitivo por aqui e trazer de novo o Matheus Landim para falar do Ferroviário, que tem 9 vitórias e 12 empates em 11 jogos. Uma campanha avassaladora do time que, pelo menos para mim, apesar do grupo não ser o mais forte, dos seus adversários serem os adversários mais fortes, para mim o Ferroviário é o grande candidato ao acesso nesse momento, por conta da primeira fase que faz nessa Série D. Então, vai lá, Matheus, fala aí. Categoria, satisfação estar aqui novamente para falar dessa grande campanha que vem fazendo o Ferroviário pela Série D, com a melhor campanha da competição e com a classificação em um primeiro lugar do grupo A2 já garantidos com antecedência. O técnico Paulinho Kobayashi vem rodando o elenco nessas últimas partidas. Contra a equipe do Caucaia, nessa 11ª rodada, foi possível ver nomes como Rony Lobo e Juninho Quixadá entre os titulares. Isso, de acordo com o treinador, faz parte da preparação da equipe para a próxima fase da competição e também por conta do início da Taça Fares Lopes, que dá ao campeão uma vaga para a Copa do Brasil em 2024. O Ferroviário veio com importância essa competição estadual, já que ficou em quarto no Campeonato Cearense e viu o Iguatu garantir uma das vagas para a Copa do Brasil com a conquista da Copa do Nordeste pelo Ceará. O Ferrão ainda pode garantir outra vaga caso o Fortaleza fique entre os 8 melhores colocados do Brasileirão, mas para não depender dessa condição, o Ferroviário vai em busca do título da Fares Lopes e estreia nessa quarta-feira, dia 5 deste mês de julho, contra o Guarani de Sobral no estádio Presidente Vargas. Mas voltando a falar de Série D, o Tubarão começa a ficar de olho também no grupo A1, já que seu adversário para a próxima fase será o quarto colocado desse grupo. E pelas contas de Paulinho Kobayashi e com o andamento da tabela, esse adversário pode ser o Humaitá do Acre, atual quarto colocado com 14 pontos, Princesa de Solimões do Amazonas, quinto colocado e também com 14 pontos, ou São Raimundo de Roraima, que está em sexto e tem 12 pontos. E claro, sem deixar de prestar atenção também no seu próximo confronto pela 12ª rodada, diante do Tocantinópolis, que se enfrentam em Tocantinópolis no próximo sábado, dia 8, no estádio João Ribeiro. Forte abraço, meu povo, precisando só chamar. Acho que nesse caso do Ferroviário, o grande desafio do time no mata-mata é não perder essa pegada, essa concentração que vem conseguindo manter, apesar de já estar assim muito bem há um bom tempo na primeira fase, né? O que é que vocês têm mais a falar sobre esse grupo A2? Eu queria começar falando sobre a 10ª rodada, que foi uma das mais equilibradas aí, né, da competição, né? Quase todos os jogos terminando em 1-1. Somente o Ferroviário mesmo para desequilibrar, né? Conseguiu uma vitória apertada, mas importantíssima, porque classificou a equipe, né? Com essa vitória por 2-1 sobre o Atlético Cearense, né? Colocou a equipe com 4 rodadas de antecedência aí, né? Classificado, primeiro classificado, mas disparado de longe, né? E o que é bom pro Ferroviário, né? Porque além disso, garantiu a liderança, né? Ninguém toma mais a liderança do Ferroviário na competição. E assim, é bom que o Ferroviário vai ter uma chance que poucos times conseguem na Série D, né? A gente fala que a Série D é uma competição tão equilibrada, né? Tão difícil de ser disputada, a mais difícil do país, até a gente considera aqui, né? E é tão difícil que você quase não consegue rodar um elenco, testar outras formações, porque
apesar de você ter uma semana de treino, geralmente de um jogo para o outro, né? Mas você tem um foco enorme ali na busca por uma classificação, enfim, é sempre muito disputado, né? E o Ferroviário vai ter essa chance aí, teve esse jogo contra o Calcaia, ainda tem mais outros três jogos aí pela frente para testar novas formações, dar a rodada no elenco. Isso é fundamental aí, pensando já na próxima fase, já vai poder observar melhor os adversários do grupo A1. Então, importante essa classificação antecipada da equipe cearense aí para a próxima fase. No mais, eu observo aí o Maranhão e o Atlético Cearense como os times aí que querem mais essa classificação para a próxima fase, né? Porque nós temos um quarto lugar muito em aberto aí, entre o Tocantinópolis, que está ali oscilando bastante, hora empata em casa contra o Calcaia, depois vai lá e perde para o Atlético Cearense, que é até um resultado normal, mas tem muitas dificuldades para disparar, né, nessa briga pelo quarto lugar, né? O que dá um pouco de sorte aí pro Tocantinópolis é que o Parnaíba está em queda livre, né? Que seria o rival aí direto nessa vaga, primeiro rival direto do Tocantinópolis, não mostra tanta força mais como mostrou lá no início, né, nas primeiras rodadas, né? O Cordino parece que tá chegando mais perto, conseguiu subir 2 posições, né? Nesses 2 jogos que a gente ficou sem gravação, né? Nessas 2 últimas rodadas, o Cordino conseguiu 4 pontos, já encostou ali. No Parnaíba tem 10 pontos, o Parnaíba tem 12, o Cordino agora tem 10, né? O Calcaia, muitos empates, apesar de também ter 10 pontos, mas é uma situação totalmente diferente, né? Não parece que vai brigar por essa vaga. O Fluminense do Piauí, como a gente falou, né? Teria que chamar alguém para falar o que acontece com o Vaqueiro, que ano passado pintou com tanta força e hoje não tem nem a pouca força que tinha ano passado já não apresenta este ano. Então, bem delicada a situação da equipe piauiense e fica aí essa briga pelo quarto lugar sem ninguém ter, parece, muita força de vontade para se classificar, né? Bom, nós, né, que fazemos o que a Série D, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, e pelo que o pessoal do Piauí fala, tem uma questão política envolvendo a questão fluminense, porque parece que o presidente é ligado quer algum certo cargo para se candidatar e meio que deixou o time de lado, né? Mas o Felipe Soares, meu xará, nosso ouvinte, pode explicar melhor a situação, porque de fato é um time que vem numa queda desde que foi campeão, né? Esperava uma estabilidade, até sonhar com uma Série C para se juntar ao Altos na competição, mas o time vem numa. A Série D no passado não foi boa, esse ano o time foi até bem no Piauiense, mas nada além disso, e agora faz uma campanha muito ruim, né? Acho que o Eros comentou comigo em off, né? O Sport Cearense, né, que é uma campanha muito parecida em 2021. Um time ali quieto, sem chamar atenção, o time que parecia que não teria tantas chances assim, né, no momento que o Parnaíba ainda estava em boa fase, agora já são 6 jogos sem vitória do Parnaíba. E o Atlético aí quieto conseguiu chegar aí no G4, né, faz um tempo, já não é de agora. Teve uma sequência muito boa, perdeu o Ferroviário, que é normal nesse grupo, né? Quem não perde, que empata já é estranho pela campanha avassaladora que faz o Tubarão. E o Tracerense, né, tem essa questão, agora são 4 pontos de vantagem, né, para o Parnaíba, né, então mais uma rodada garantida aí no G4. E essa quarta vaga, a gente já falou uma vez aqui, né, que ela parece aquela briga para quem não quer se classificar, né, e me parece que o time que ficar em quarto não vai chegar tão bem assim para a próxima fase, porque todos que estão lutando por isso estão cambaleando, né. E o Cordino, como o Marcos citou, é um time que pode tentar uma engrenada aí, né? Vai ter o Ferroviário no caminho na penúltima rodada. Um jogo que talvez o Ferroviário lute aí para. Lute não, né? Tente fazer com que os jogadores pendurados levem amarelo para ficarem livres de cartões na mata-mata. Sendo que o último jogo do Ferroviário é contra o Fluminense Piauí. Então é um jogo perfeito para o time realmente descansar por completo para a próxima fase, né? Então, e o Ferroviário não tem muito o que dizer, né? É uma campanha de. Não tem como a gente. Não é
Não é nem questão de zicar, não tem como não dizer que é um favorito ao acesso, né? Pela campanha, pelos números de gols, pela defesa muito forte, apenas 4 gols tomados, essa sequência muito grande. Vendo do A2 também, a gente não consegue ver um time para competir, ainda mais que a briga está bem embolada também. Então, de fato, é uma briga muito. Assim, é um candidato sério ao acesso, não tem como não dizer isso apenas para não zicar, né? Porque, de fato, a campanha mostra isso. A única coisa que eu gostaria de complementar, Felipe, é que a única coisa que pode preocupar aí o Ferroviário é justamente ver como está a situação do grupo, né? Será que o Ferroviário tem esses 29 pontos porque é um time que é candidato realmente ao acesso ou os outros times que estão muito abaixo, né? Talvez fique aí o questionamento fica aí como reflexão para os nossos ouvintes, até para o pessoal que torce pelo Ferroviário, né? Ficar um pouquinho mais, talvez segurar um pouco a onda, né? Pode o sucesso da primeira fase subir a cabeça, né? Então talvez fique uma reflexão para a gente pensar, né? Sobre essa questão do acesso. Tem muito dessa questão realmente do Ferroviário monopolizar os pontos do grupo, né? Ninguém consegue dar uma arrancada porque em algum momento vai pegar o Ferroviário e perder. E aí tem uma possível arrancada brecada, né? É realmente impressionante a campanha que o Ferroviário faz. Mas agora a gente pula para o grupo A3, que tem só 2 pontos do líder para o 5º colocado. Uma loucura total o grupo A3. Certamente o que está mais embolado aí dessa primeira fase na briga pelas 4 vagas para a segunda fase da competição. O Potiguar abriu a 10ª rodada, metendo um 5-1 no Pacajus, com resultado bem surpreendente. O do Iguatu fez 3-0 no Globo. Ainda invicto em casa, o Nacional de Patos venceu o Campinense por 2-1. 2-1 também foi o placar da vitória de virada do Souza sobre o então líder Santa Cruz. 11ª rodada, Potiguar fora de casa venceu o Iguatu por 2-1, ganhou dos 2 cearenses nesses 2 jogos, o Potiguar. Santa Cruz, que segue sem perder em casa, mas empatou por 2-2 com o Nacional e confirmou a liderança que pulou do Santa Cruz para o Nacional de Patos. Pacajus venceu o Globo por 2-0 no Barretão. O Globo por 2-0 no Barretão. E no Amigão, em Campina Grande, o Souza acabou batendo o Campinense por 2-1, quebrando um jejum de 8 anos que não ganhava da Raposa lá no Marizão. E aí a tabela desse grupo A3 tem a diferença muito pequena, como a gente já trouxe aqui. O Nacional de Patos é o líder com 20 pontos, é seguido pelo Souza, que estava fora do G4 e com a vitória sobre o Campinense pulou para a vice-liderança, tem 19. 19 também tem o terceiro, que é o Santa Cruz. Pacajus fecha o G4 com 18. Em sequência veio o Potiguar, que ganhou 2 e não conseguiu entrar na zona de classificação, tem 18 pontos. O Iguatu tem 13, é o 6º. Campinense, com 12 pontos, é o 7º colocado, virtualmente eliminado. E o Globo do Rio Grande do Norte, com 4 pontos apenas, esse aí já está fora faz tempo. E aí o que é que me chama a atenção? O que é que me chama a atenção nessa classificação do grupo A3, né? A gente falou bastante agora, repercutiu muito a campanha do Ferroviário, que desceu de divisão ano passado, junto com o Campinense, Atlético Cearense e também com o Brasil de Pelotas, e o Ferroviário se estruturou para tentar fazer aquele bate-volta, né? Que é muito raro que aconteça na Série D do Campeonato Brasileiro, tentar cair e voltar de novo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Campinense, que foi rebaixado junto com o Ferroviário, já está praticamente eliminado e não chega a surpreender, infelizmente. A gente, nos primeiros episódios aqui do 4ª categoria dessa temporada, dessa Série D de 2023, a gente até falava que existia uma expectativa grande, porque o Campinense fez muitas contratações, trouxe o Luan Carlos para ser o treinador e etc., tentar reforçar a equipe. Mas não é desse recorte de Série D para cá, para a 11ª rodada, de 11 rodadas, que o Campinense cava essa situação atual, que vai lhe deixar, inclusive, só com o estadual no calendário de 2024. O Campinense não vai ter calendário fora do Paraibano em 2024. O Campinense errou bastante ao insistir demais com um time bicampeão paraibano, mas que claramente era muito fraco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Demorou muito por questão de gratidão da diretoria com a comissão técnica e com o grupo de jogadores. E futebol, gratidão, reconhecimento, na maior parte das vezes é você pagar o salário em dia, reconhecer o que a pessoa fez, e se não serve mais, você tem que seguir em frente, porque
existe a necessidade de competir, a necessidade de que o desempenho seja bom. E aí demorou muito a se reforçar na Série C, demorou demais a demitir o Raniel Ribeiro, e aí trouxe o Flávio Araújo, que ali já estava com uma situação quase que definida, mas o Flávio Araújo também não fez um bom... Teve 6 jogos pela frente e conseguiu uma vitória só e 5 derrotas. Então, um desempenho ruim também, um trabalho ruim do Flávio Araújo, que foi mantido para 2023, por incrível que pareça. E aí durou o quê? 2 jogos. 2 jogos. Aí montou todo o elenco para a disputa do Paraibano e da Copa do Nordeste. Eliminado na primeira fase do Paraibano, eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste com uma campanha pífia. E depois de 2 jogos da temporada, trouxe o Leston Júnior. Aí com o Leston Júnior trouxe mais 15, mais ou menos 15 jogadores. Não classificou para o Paraibano. Foi eliminado na primeira fase. Aí remontou o time para jogar a Série C. Nosso colega Afonso Carlos, aqui de Campina Grande, repórter de Campina Grande, setorista do Campinense, ele contabilizou que o Campinense fez 55 temporadas, 55 contratações, na verdade. Contratou 55 jogadores durante essa temporada de 2023, junto com 4 comissões técnicas. Então é impossível que um trabalho dessa forma, que se há como chamar de trabalho, sem qualquer resquício de planejamento, tenha como dar certo. Então o Campinense está colhendo um fruto que ele foi plantado por incrível que pareça, desde um bicampeonato paraibano que lhe garantia Série C do Campeonato Brasileiro, que ele já tinha para disputar, e as cotas de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e tudo isso foi por água abaixo por um trabalho medíocre, um trabalho amador, um trabalho que é difícil até de qualificar da diretoria do Campinense. Por outro lado, com o Souza, que começou bem e deu uma derrapada, chegou a ficar fora do G4, conseguiu vencer o Santa Cruz, resultado histórico, um time do Sertão Paraibano vencendo a camisa mais pesada da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato que tem que ser reconhecido. Depois venceu o Campinense fora de casa, quebrando o tabu, já volta à segunda colocação. Claro, pode ainda não se classificar, mas conseguiu reagir. E eu até trouxe aqui nas edições anteriores que o Souza, muito da queda de rendimento do Souza é porque o elenco é muito curto. O Souza não tem 13, 14 jogadores, o Souza tem 11 jogadores fechados. E o resto é só composição de elenco. Então, com um elenco muito curto, naquelas semanas que tivemos maratonas de jogos, fim de semana e meio de semana, foi quando o Souza caiu. E aí, se recuperando fisicamente, conseguiu ali também dar uma recuperada nessa primeira fase. O Nacional de Patos acaba me surpreendendo também essa campanha, porque o Nacional é um elenco que não é dos mais jovens, mas o Rodrigo Fonseca, mesmo mexendo bastante no time, vem conseguindo fazer com que a equipe seja competitiva, e prova disso foi que foi lá para o Arruda também, o time do Sertão Paraibano, no Arruda, lotado, contra a camisa mais pesada da Série D, ficou em desvantagem no placar por 2 oportunidades, e ainda assim buscou um empate. É algo que merece ser notável. Então, é o grupo mais indefinido, mas que tem algumas histórias que merecem ser destacadas, esse grupo A3, até justamente por isso. É um grupo muito equilibrado, que tem muitas histórias sendo contadas aí ao mesmo tempo. Essas 3 últimas rodadas, né, vale ver, né, quem o Globo vai pegar, né, porque é um time fraco, né, que tem que ser vencido, apesar do Iguatu ter perdido. O Potiguar e o Souza terão essa vantagem, e o Campinense, né, mas o Campinense perde 6 pontos para chegar no G4 ainda, então é uma vitória que pode vir, mas ainda é pouco, né, para a equipe, e a tendência realmente é que a equipe fique de fora, né, dessa próxima fase, pela campanha que vem fazendo até o momento. O Souza, assim como o Potiguar, saíram muito bem nessa rodada dupla, com 2 vitórias. O Potiguar, inclusive, dobrou, né, o número de gols com essas 2 vitórias, né, saiu de 6 para 13, com 7 gols marcados nessas 2 rodadas. Enquanto o Pacajus teve uma vitória para se recuperar, mas contra o Globo. Então fica aquela dúvida se a equipe realmente caiu muito de produção ou se foi só um momento, porque venceu o Globo, como citei, né, é uma questão de faz obrigação. O Globo que agora tem a pior campanha da Série D, né, com a vitória que a gente vai falar lá na frente, né. Então, o Santa Cruz, né, nesse momento difícil, né, são 3 jogos sem vitória, o time continua nessa pegada de fazer poucos gols e tomar também, foram 8, né, a pior defesa do grupo, da chave, mas ainda tem isso é muito bom para o Nacional de Patos, né, nessa liderança, é um time que não era esperado chegasse nesse ponto, mas consegue, né? Tem Mauro Iguatu, então tem que respeitar. Sabe o detalhe? Esses 2 últimos jogos, Mauro Iguatu não foi relacionado nem para o banco de reservas, e não se sabe o motivo. Provavelmente é só a escolha do treinador mesmo.
Mas a mística permanece. A presença dele faz toda a diferença de uma forma ou de outra, né? Tem ajudado nos treinamentos, digamos. Mas enfim, quem diria, né? Um grupo com Souza, que a gente destacava tanto lá no início, né? O Campinense que vinha da Série C com a expectativa aí de que fizesse um trabalho de reconstrução, né? Um grupo com o Iguatu, que tinha feito uma campanha boa na Copa do Brasil, enfim, e ver o Nacional de Patos chegando aí como destaque nessa liderança é bem surpreendente até, né? Mas o que mais surpreende é esse equilíbrio, né? As equipes muito próximas ali do primeiro ao quinto, apenas 2 pontos de diferença, então tipo assim, não dá nem para comemorar tantas, talvez o torcedor do Nacional de Patos não pode criar tanta expectativa, porque na próxima rodada pode ter algum fator que desequilibre, ainda mais se na próxima rodada tem um confronto diretíssimo aí contra o Souza, né? Então em uma rodada tudo pode acabar mudando aí na configuração desse G4. Né? E como eu falei, tem agora Souza e Nacional de Patos na próxima rodada. Tem o Pacajus contra o Iguatu que vem numa crescente, né? Já deixou o Campinense para trás e apesar que tem uma distância um pouco grande aí para brigar por esse G4, acho que é bem mais improvável de chegar, né? Mas vem numa campanha de recuperação e pode ser que apronte diante do Pacajus que veio tendo uma queda aí de repente, né? Agora retomou a posição no G4, tá aí tinha dado essa oscilada, mas tem aí alguma perspectiva de brigar para essa classificação, não tá em uma queda livre ali, como a gente falou no Parnaíba, como a gente vai falar de outros times aí, por outros grupos, né? Então, pode ter alguma mudança nesse jogo, caso o Iguatu confirme essa crescente na competição. Tem o Potiguar aí que tem uma expectativa muito grande de voltar ao G4, já que pega o Globo na próxima rodada. E tem o Santa Cruz que, apesar que vai enfrentar o Campinense, né, mas tem muita dificuldade nos jogos fora de casa. Então, pode ser que na próxima rodada a gente possa ter um comentário aí diferente em relação ao aspecto do G4 como está agora. O Santa Cruz, se não me engano, só ganhou do Globo fora e o Campinense perdeu essa derrota para o Souza, foi a primeira derrota do Campinense em casa. Então, por mais que seja ruim e bem distinta a situação dos dois clubes, a gente pode chegar no próximo episódio falando aqui que o Santa Cruz está fora do G4, por exemplo. Não seria nenhum absurdo para ver como é que está tão equilibrada aí essa chave. Agora a gente vai... Só uma coisa, Eris, é só um comentário aleatório que acho que agora como o time chegou na primeira colocação, acho que todo episódio que eu falo do Nacional de Paz, eu lembro da Série C 2007, que o time chegou no final, pegou o Barras, o Piauí, aquela campanha maravilhosa. Também. Barras Nacional fica na lanterna ali, mas só para frisar que o sonho da Série B quase foi real. Não foi real, né? Mas acabou que a realidade bateu a porta e o time conseguiu fazer boa campanha. Não. Inclusive, aquela Série C foi tinha sido o último torneio nacional disputado pelo Nacional até a Série D desse ano. Então, foi uma campanha realmente bem marcante, aquele octagonal final da Série C de 2007. Chegando no grupo A4, teve vitória do Sergipe por 2-1 sobre o Cruzeiro na 10ª rodada. O Bahia de Feira fez 2-1 no Atlético de Alagoinhas. Retrô e Jacuipense empataram por 1-1 na Arena de Pernambuco. O Asa reagiu um pouco na competição depois de uma queda grande e venceu o Falcon por 1-0. Já na rodada 11, o Retrô, que segue de invicto, é um dos invictos ainda no torneio, venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa por 2-1. Asa e Sergipe ficaram no 1-1. Teve 1-1 com força, viu, nessa rodada, nessas duas rodadas aí. Jacuipense e Bahia 0-0, e a fase do Cruzeiro de Arapiraca é tão tenebrosa que o time conseguiu ser goleado pelo Lanterna Falcon por 4-1. Na tabela, o Retrô tem 23 pontos, já distante o Bahia de Feira tem 18, Sergipe tem 15, Jacuipense tem 14. Esses times estão no G4, Retrô classificado, porque o quinto colocado, o Asa, só tem 13, 10 pontos a menos em 9 a serem disputados. Atlético de Alagoinhas é o sexto com 12 também tem o Cruzeiro e o Falcon é o último com 10 pontos ganhos.
Bom, comentários semelhantes ao último episódio, né? O Retrô segue firme rumo à classificação, invicto aí na fase de grupos. Apesar de, a gente comentou, né, que é um time que empatou muito nessa competição, né? Empata muito, né? Mas pensando no mata-mata, tá perfeito, né? Se continuar assim, tá ótimo, pensando na briga pelo acesso. Então, é uma campanha bastante consistente do Retrô, bem diferente lá daquele início. Então, assim, nada o que comentar sobre a campanha do time pernambucano. O Bahia de Feira segue sendo o time baiano mais consistente aí da competição, também apesar de muitos empates. Empata até mais do que o Retrô, mas está firme ali na segunda posição. Não vejo perdendo essa condição aí mais para frente. Eu acho que é o time mais próximo aí de se classificar, além do Retrô. Né? O Sergipe retomou, né, a força que tinha conseguido aí, né, tinha começado mal a competição, depois deu uma subida de produção. Aí no último episódio a gente tinha comentado sobre a queda de produção do Sergipe, que já estava fora do G4, agora retoma, né, depois de 2 rodadas. Então vem forte aí na briga para classificação, após bater o Cruzeiro e arrancar um empate importante contra o Asa, que é um rival direto. E Jacuipense, né, volta ao G4, mas ainda preocupa, né? Ainda não mostra aquela segurança pensando em uma classificação, né? E aí fica um comentário até semelhante ao que a gente comentou sobre o Grupo A2, né? A sorte do Jacuipense é que o Asa perdeu muita força, né? Apesar de ter retomado aí o caminho da vitória, né? Bateu o Falcon, um jogo bem suado na 10ª rodada, né? Mas aí o Asa vai na rodada seguinte e acaba tropeçando em casa novamente, diante do Sergipe. Então, assim, essa briga da terceira posição para baixo está bem equilibrado, né? E aí outros comentários que eu tenho que pontuar, né? Apesar do Falcon ter voltado a vencer ainda muito abaixo do que pode produzir. Cruzeiro de Arapiraca bem aquilo que foi comentado lá no início, né? É um time de pouco orçamento, né? Pensando em uma Série D. Então, assim, teve um início bem surpreendente, mas agora a conta chegou. E o Atlético de Alagoense, que chegou a surpreender, chegou a estar ocupando o G4 por algum momento, volta a ser o que era antes, né? E, assim, não me surpreenderá se continuar dessa forma. Bom, esse grupo, né, grupo A4, parece aquelas séries que você perder um episódio muda tudo, né? Porque o G4 desse grupo é meio que isso, né? Porque, por exemplo, o Asa, né, na rodada passada que a gente não gravou, estava no G4, né? Se a gente lembrar os resultados, o Atlético Alagoinhas estava no G4, que era algo surpreendente, agora perdeu 2 seguidas e está fora novamente. O Jacuipense continua ali, mesmo com essa campanha abaixo, né? Em desempenho e pontuação também, porque é um time que a gente apostou. Tem vários favoritos aí que, para mim, na Série D, previamente, que agora mudou bastante a relação ao que eu pensava inicialmente. O Retrô começou mal, como o Marcos citou, agora está bem consistente, já classificado. O Bahia de Feira deve ocupar essa segunda vaga de classificação, não se sabe em que posição ainda, mas também conseguiu aí o mínimo de regularidade, o mínimo de consistência, consegue se destacar no grupo. O Falcon, matematicamente, né, se recuperou, consegue aí 4 pontos agora está 4 pontos de desvantagem apenas, entre aspas, do Jacuipense, né, um jogo aí que fez 4 gols, tinha feito apenas 6 na campanha. O Cruzeiro realmente foi só aquele início mesmo que acho que não enganou ninguém, porque a gente ficou mesmo com um ponto de interrogação sobre a equipe e acabou se confirmando isso logo depois. Eu volto no Bahia de Feira. O Bahia de Feira tem 9 jogos sem derrotas, né? São 6 empates, 3 vitórias, um grupo cheio dessas peculiaridades também, né? O Asma é um time que empata pouco, tem apenas um empate, mas é o time mais perdeu, com 6 derrotas, mais até que o Falcon e o Cruzeiro, né, que são ali na posição mais abaixo. Né? O Bahia de Feira empata muito, tem 6 empates, assim como o Retrô também. O Retrô tinha, né, mais empates do que vitórias, agora o Retrô conseguiu 2 vitórias seguidas aí, conseguiu um empate, uma vitória,
e agora tem mais vitórias do que empates novamente, né? Então o Retrô, a gente começa a se preparar, digamos, para a próxima fase. Ele tem a briga pela liderança, né, que deve ser conquistada, apesar das... Vai ter um jogo muito mais diferente na próxima rodada, então que pode definir isso também, já que a vantagem de 5 pontos pode aumentar para 8. Já pode definir a sua liderança e também começar a pensar mais em quem pode ser o adversário no grupo A3. No caso do Ferroviário, dá para ter uma ideia, né? Ali Princesa, Humaitá e São Raimundo. No caso do Retrô, não, né? Você vai ter que analisar praticamente o grupo inteiro do A3 para saber quem vai ser seu adversário, porque a tabela lá está bem equilibrada. Então não tem como ter uma ideia de quem vai ser o adversário na próxima fase. Eu não sei se eles queriam enfrentar novamente o Santa Cruz, que depois do jogo do ano passado, que foi cheio de polêmica fora do gramado, e o Retro era o melhor time, mas acabou perdendo o Santa Cruz. Então é um jogo que pode acontecer novamente, porque o Retro caminha bem para ser líder dessa chave, e o Santa Cruz ainda tem essa dúvida se vai ser, em qual posição vai ficar. Se vai ficar no G4 também, porque tem isso também. É muita complicação. Esse confronto acaba sempre sendo do 3 contra o 4, né? Costuma sempre trazendo algumas surpresas, mas sempre muito equilibrado. Então a gente passou os 4 primeiros grupos a limpo e agora a gente para tomar uma água e volta com as outras 4 chaves dessa Série D do Campeonato Brasileiro. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Já de volta com a segunda parte dessa edição 93 do Quarta Categoria. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Se inscreva também no nosso canal do YouTube e compartilhe os episódios que estão espalhados pelos tocadores de podcast por aí, espalhados. A 10ª rodada do grupo A5 teve empate do Ceilândia e Brasiliense no duelo do Distrito Federal e o placar ficou 1-1. União, Rondonópolis e Anápolis ficaram no 0-0. Também 0-0 foi Real Ariquemes e Interporto, e o Operário fora de casa bateu o Iporá por 2-0, rodada bem sem sal, essa rodada 10 no grupo A5. Mas aí faltaram gols nessa, sobraram na 11ª, porque foi 3-0 o placar de União Rondonópolis contra o Iporá. Também 3-0 foi o marcador de Anápolis e Operário. O Anápolis venceu o Operário por 3-0. Fora de casa, o Ceilândia fez 2-0 no Interporto, e com a arbitragem paraibana, ressaltando a minha conterrânea Rutiana Camila, que apertou esse jogo, o Brasiliense goleou o Real Ariquemes por 5-1. O grupo A4, só um detalhe também, o Ceilândia fecha o grupo dos 3 invictos ainda nessa primeira fase, Ferroviário, Retrô e Ceilândia. O grupo A5 também está bastante equilibrado na briga pela classificação. O Ceilândia tem 21 pontos, mas tem o União Rondonópolis na cola com 20. O G4 ainda tem o Operário com 18, e depois... calma, vamos lá. Ceilândia 21, União, Rondonópolis e Anápolis com 20 e Operário com 18, G4. Fora do G4, Brasiliense com 17, Iporá com 11, Interporto com 6 e o Real Ariquemes apenas com 5 pontos. O Anápolis, né, que perdeu em casa, né, a invencibilidade que tinha, é o time... Até uma zica minha, digamos, que eu falei que o time não perdia, era 100% em casa, empatava fora, time bem copeiro, conseguiu voltar essa sua rotina, né? Conseguiu um empate muito bom contra o União Rondonópolis fora de casa, um jogo que é difícil lá no Mato Grosso, conseguiu vencer bem, muito bem o Iporá, o Operário, né, que também está no G4, que foi bem melhor aí na partida, conseguiu fazer 3-0 sem sustos, né? O Real Ariquemes que a gente esperava, não sei se esperava, mas o jogo que era para vencer, né, para deixar de ser lanterna, acabou empatando 0-0 com o Interporto e tomou depois essa goleada por 5-1 do Brasiliense. O Brasiliense é daquelas equipes, né, a gente falou do Potiguar, o Maringá também lá na frente, a gente pode falar isso. É um time que consegue,
parece que consegue, mesmo consegue remar, consegue fazer vitórias e pontos, mas não consegue entrar no G4, né? O caso da equipe agora, né? Que tem apenas um ponto de desvantagem para o Operário. Já foi maior essa desvantagem, então isso também explica porque não chegou aí no G4. O time está perdendo um pouco, digamos, né? Mas empata mais do que vence. Assim como o Ceilândia, né? Que é líder também, mas sem essa invencibilidade a seu favor. E o Brasiliense agora vai ter essa sequência aí para tentar entrar nesse G4 aí. O Operário teve uma sequência muito boa, né? Vindo de 2 vitórias, né? Então conseguiu aí se manter bem. Essa derrota agora fez com que se reaproximasse o Brasiliense. E o que vai ser muito interessante nessas últimas rodadas é quem vai enfrentar esse trio abaixo aí, né? Apesar de Porá ter 11 pontos, né? A gente dá para considerar que já fora dentro de casa, o time tem que ser vencido, né? Então, Iporá, Interporto e Hurricanes vão ser os fiéis à balança aí para ver quem se classifica, porque até mesmo o Ceilândia, que é líder, né? Corre risco de ficar fora ainda, mesmo tendo 4 pontos de vantagem, né? Claro que acho difícil acontecer isso, mas a pontuação e o grupo, né? Esse quinteto aí que luta pela classificação está bem equilibrado. Até mesmo o Anápolis, né, que faz um jogo muito bom dentro de casa, teve esse tropeço com o Ceilândia, empata fora. Esse estilo copeiro também não é garantia que consegue passar de fase. Então, essas três equipes aí abaixo é que vão definir muita coisa nesse grupo adiante para ver quem se classifica nesse grupo equilibrado, mas com 3 times bem abaixo. Tá sem áudio, Marcos. Essas 2 últimas rodadas aí do grupo A5 diz muito sobre a minha expectativa com relação aos seus integrantes, né? Com todo respeito, né? Assim, eu não vejo um grupo assim como favoritos aí ao acesso, né? Se o Brasiliense fizesse alguma força para isso, talvez até seria, mas claro, pela sua capacidade financeira, mas reforço aqui a minha zero expectativa com o Brasiliense e também agora com o restante do grupo, né? E eu falo isso por quê, né? Porque se eu olhar para a 11ª rodada, tivemos até vários confrontos aí desnivelados, né? Você vê aí o União Rondonópolis passando por cima do Iporá, eu vejo o União Rondonópolis muito superior à equipe goiana, né? Nessa briga aí por vaga, né? Enfim, há uma distância bem grande, aí, uma distância considerável. Do Anápolis para o Operário nem tanto, talvez tenha sido aí o jogo mais equilibrado da 11ª rodada, mas em campo se acabou tendo essa diferença bem acentuada, né? 3-0 e vitória cachapante do Anápolis, né? Do Ceilândia para o Interporto nem se fala de a distância, né? Mesma coisa do Brasiliense para o Real Ariquemes. São 2 jogos aí que é muito claro apontar um favorito. Agora, na 10ª rodada que você vai olhar os 4 confrontos, são confrontos bem parelhos, né? Até mesmo o confronto caixa baixa da chave, né? Entre o Real Ariquemes e Interporto. Né? É bem difícil até apontar favorito, tanto que o jogo terminou 0-0. Né? E por aí, Operário aí, você nota também um equilíbrio entre as 2 equipes, apesar do resultado favorável para a equipe do Mato Grosso. Né? Agora, dos outros confrontos, a distância do Ceilândia para o Brasiliense, apesar de na tabela estar um no primeiro e outro no quinto, mas tecnicamente, né, com relação ao material humano, a distância não é grande. E o resultado se traduz nisso, um empate 1-1. O União Rondonópolis e a Anápolis também, um 0-0, são 2 equipes bastante parelhas. Né? Então, assim, quando há um confronto direto, né, entre equipes parelhas, não tem ninguém que se destaca. Né? É nesse ponto que eu quero chegar. Ninguém tem se mostrado, tem se destacado a ponto de chegar forte numa briga por classificação. Tá muito equilibrado. Isso aí eu já digo ao contrário do grupo A3, né? Que tem jogos bastante parelhos, mas tem algum time se sobressaindo sobre o outro, né? Apesar de tá a distância bem pouca, né? De um para o outro, mas tem algum momento que vai ter um time dentro desse bolo, alguém vai ganhar do outro ali, vai ter uma competitividade maior do que no grupo A5. Tem tido muitos empates entre essas equipes, né? Que estão ali brigando pelo topo da tabela no grupo A5 e isso demonstra talvez uma certa dificuldade para essas
equipes chegarem lá na frente, numa fase mais adiante, e buscarem um algo a mais na competição. Só uma coisa antes do Alisson. Eu fui aqui pesquisar rapidamente, né, para ver quem pega os três, né, que estão abaixo ali, né, o Anápolis e o Ceilândia vão pegar Real Ariquemes e Iporá, são de umas 3 rodadas. O Brasiliense e o União pegam o Interporto e o Operário pega o Real Ariquemes, né, e teremos o Interporto e Iporá, um jogo que não vai valer nada, digamos. Mas o Anápolis e o Ceilândia tem um bom caminho, digamos, para tentar essa vaga direta, essa vaga para a próxima fase em 2 jogos teoricamente mais tranquilos do que os outros. E agora a gente só vai descendo um pouquinho mais, vai para o grupo A6, que teve na rodada 10 a vitória do Nova Iguaçu por 3-0 sobre o Resende. Santo André e Portuguesa Carioca ficaram no 0-0. Também empataram sem gols Atlético e Vitória. E em casa o Real Noroeste foi derrotado por 2-1 pelo Democrata. O Resende se recuperou vencendo o Santo André por 2-0 na rodada 11. O Atlético bateu o Real Noroeste no Espírito Santo por 1-0. Inclusive o Real Noroeste é o time com maior jejum entre as 4 divisões do brasileiro. São 13 jogos agora sem vencer. Seguindo, Portuguesa e Nova Iguaçu empataram por 2-2. E na noite de segunda-feira, o último jogo da 11ª rodada de toda a Série D, acabou com vitória do Democrata pelo placar de 4-2 sobre o Vitória. Portuguesa com 24, Atlético com 23 e Democrata com 21 já estão muito próximos de garantir a classificação. A Portuguesa, inclusive, já foi. E eu acho que o Atlético também. A zona de classificação ainda tem o Santo André com 15. Na sequência vem Resende com 13, Vitória com 11, Nova Iguaçu com 9 e o Real Noroeste com apenas 5 pontos. Apesar da queda aí de produção da Portuguesa nos últimos 2 jogos, né? Conseguiu uma classificação merecida aí, né? E agora o foco é retomar o fôlego para buscar essa liderança, né? Agora que já tirou um peso das costas, né? Agora o foco é buscar essa primeira posição que vai deixar a equipe numa posição muito confortável para a próxima fase, né? Visto até que no meu último comentário sobre o grupo A5, né? Que eu não vejo ninguém ali no grupo A5 chegando com condições de brigar lá na frente por um acesso. E se eu não estou achando isso nem do líder deles, imagina do quarto colocado, que seria o possível adversário da Portuguesa aí, né? Se continuar tudo assim. Então é a missão aí da equipe carioca, retomar o fôlego aí depois de umas rodadas aí de tropeço e garantir o primeiro lugar que, na boa, né? Portuguesa é favoritaça, apesar de ter agora 2 times aí na cola, né? O Atlético também deu uma retomada no fôlego, né? Chegou um momento que a equipe já tinha começado a tropeçar um pouquinho, agora volta com força, né? Na briga para classificação, já está classificado, inclusive, né? Tá, e agora se encontra no retrovisor da Portuguesa, né? O Democrata finalmente agora conseguiu um placar mais expressivo, né? Tava ali aquelas vitórias de 1-0 aqui e ali, né? Agora conseguiu uma vitória acachapante em cima do Alvianil aqui de Bento Ferreira, né? E agora, foi aquilo que eu disse, né? Democrata não me preocupava em questão de classificação, apesar de que há 2 rodadas atrás estava bem próximo ali, né? De um quinto colocado, né? Agora já não encontra mais essa distância tão curta. Agora abriu uma bela da gordura aí em relação ao quinto colocado, né? E aí o quarto lugar que fica aí em aberto, né? Santo André, como eu falei, é o quarto colocado atual, mas não vejo assim com essa segurança toda para garantir esse quarto lugar. Deve conseguir isso mais pela força do elenco do que pelo futebol praticado, né? O Resende não tem essa força do elenco, mas é um time bastante esforçado, já tenho reiterado isso nos últimos episódios, né? E faz com que seja o time mais próximo para brigar por esse quarto lugar. O Vitória falta muita tranquilidade para esse time, né? Conseguiu um empate até legal fora de casa contra o Atlético, é um resultado bem difícil de se conseguir. E contra o Democrata chegou a sair na frente, né, lá em Governador Valadares, mas é um time que demonstrou tanto nervosismo na hora de manter um resultado. Terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0 e logo no início do segundo tempo já tomou a virada. Assim, precisa não só a questão talvez psicológica, mas também faltar atenção à equipe em momentos decisivos da partida, né?
para conseguir sair com resultado positivo. É um time que consegue jogar, às vezes, tem momentos que consegue jogar bom futebol, mas essa desatenção, e eu acho que também falta qualidade técnica aí para conseguir corresponder mais em campo, né? Acho que Vitória peca muito, né? Pecou muito também nessa montagem de elenco, né? Porque futebol consegue jogar, tem momentos que consegue demonstrar uma organização tática muito boa, mas não tem a qualidade necessária para brigar para uma classificação e muito menos para um acesso lá na frente. Então, deixa a desejar essa campanha do Vitória, talvez uma das principais decepções aí que eu tenho, né, nessa Série D, né? Nova Iguaçu, enfim, não tem nada a comentar, apesar de que pelo menos largou a lanterna, né? Mas zero força para buscar para a classificação. E o Real Noroeste, então, nem se fala, né? A campanha, assim, pífia e muito decepcionante até, visto que nas suas 2 primeiras participações em Série D conseguiu ser competitivo, apesar de ser sempre uma equipe que oscilava bastante, né? Conseguia começar muito bem a primeira fase, depois tinha uma leve queda de produção, de sair daquela primeira posição na chave e ainda dar aquele susto no torcedor, mas sempre conseguia ali a classificação, mostrar bom futebol em vários momentos, né? Na temporada passada chegou até a fase de oitavas de final, uma campanha expressiva, a melhor campanha do Real Noroeste na Série D. E depois de tudo isso aí, mostrar essa queda, né? Quando você chega numa terceira participação de uma Série D, você espera mais, né? Você espera um investimento maior, você espera um elenco melhor para uma busca por um algo a mais, e o Real Noroeste mostrou totalmente o oposto. E é um mau futebol que tem sido praticado desde o Capixabão, né? Apesar do título ter vindo, né? Mas esse mau futebol já não surpreende mais a ninguém desde o estadual, desde a reta final, né? Um time que chegou ao título capengando, e porque o Nova Venécia no último momento, no último jogo, não conseguiu corresponder, né? E o Real Noroeste chega para essa Série D com o mesmo futebol ruim que apresentou no estadual, e na Série D não se perdoa futebol ruim, não, né? E tá aí o resultado. E para e complementar, acho que já vou adiantar meu voto aqui, né? Tá aí o troféu carne de onça da rodada, pelo menos meu voto, né? Vai para o Real Noroeste com essa campanha pífia na Série D. O Marco já adiantou aí o voto dele no troféu carne de onça, realmente complicado. Pode seguir agora, Felipe. A gente falava, né, no outro episódio, né, que o Atlético, né, era uma campanha meio apagada pela ótima campanha pela Portuguesa. Acabou que a Portuguesa empata 2 jogos, né, e o Atlético agora tem apenas 1 ponto de desvantagem, né, para a equipe carioca. Já se classificou, é um grupo que tem 2 classificados. Isso também é um ponto interessante para a gente analisar, né, se realmente o grupo é bem abaixo ou se as 2 equipes são muito fortes, né, na competição. Mas acabou que o Democrata também entrou na briga pela liderança agora, com 2 vitórias dessa rodada dupla, além da outra vitória que teve quando a gente analisou a rodada do último episódio nosso, né? Então, são 3 equipes bem, assim, 2 classificadas, o Democrata bem encaminhado para conseguir essa vaga, 8 pontos de vantagem para o Resende. Inclusive, ver o Resende em quinto é muito estranho, é muito inesperado, e fala muito sobre o grupo, fala muito sobre os 2 capixabas, inclusive, né, que poderiam estar em posição melhor, e também fala muito sobre o Santo André, que investiu mais do que no ano passado na Série D, com um elenco mais experiente, mas ainda está capengando muito, 2 pontos de vantagem apenas para o quinto colocado, 6 atrás do Democrata, um time que a gente pensava que o Santo André podia ficar nesse trio aí de melhores, mas o Democrata mostrou, né, que formou um time muito bom, depois do desmanche que teve no Mineiro, né, e a equipe consegue fazer uma boa campanha, principalmente em casa, né? Esse 4-2 mostrou isso, mesmo sendo atrás, conseguiu aí mostrar a força de recuperação, de manter a mentalidade firme para conseguir essa vaga, essa virada, né?
Então, isso do André, né, assim, como você disse, o Resende é realmente uma surpresa aí, que não esperava chegasse nessa situação boa, né, de 2 pontos de desvantagem apenas. E agora a gente tem 2 rodadas com o Atlético no final da balança, né? Pega o Democrata agora dentro de casa, né? Lá em São João del Rei, e depois visita a Portuguesa, né? Então não é assim, é claro que a situação vai estar garantida, mas se quiser é aquilo, pode ser líder e pode ser terceiro colocado, né? Agora é vice-líder, mas tem 2 rodadas aí bem complicadas, a gente vai ser Portuguesa e Democrata já se enfrentaram 2 vezes, então não vai ter esse reencontro. O Atlético agora que pode terminar muita coisa aí nessa briga pela liderança, que agora tem 3 equipes lutando, não é mais 2, né, como era com o Português e o Atlético. Agora a gente chega no grupo A7, que teve uma rodada 10 daquelas. Operário e Cascavel empataram por 1-1. 15 de Piracicaba perdeu em casa por 1-0 para a Inter de Limeira. Ferroviária venceu o Craque por 1-0 em Goiás. Outro 1-0 foi o da vitória do Maringá sobre o Patrocinense. 11ª rodada, só quem se acabou destoando disso aí foi a Ferroviária, que goleou o 15 de Piracicaba por 4-2. Craque foi até o interior paulista vencer a Inter de Limeira por 1-0. 1-0 também para Maringá sobre o Operário. Cascavel e Patrocinense empataram por 1-1. O Craque é líder com 18 pontos, mas empatado em pontos com o Patrocinense, apesar do time mineiro ter feito só 1 ponto nessas 2 rodadas. Ferroviária e Maringá com 17 pontos fecham o G4. Inter de Limeira com 15, Cascavel com 11, 15 de Piracicaba com 10, Operário com 8 pontos fecham a classificação. E a gente vai trazer aqui o Cristiano Gilvan, ao 4ª categoria, para que ele explique aí essa boa campanha dos mineiros, tanto no grupo A6 quanto no grupo A7, já que Atlético, Democrata e Patrocinense, o trio de Minas Gerais, os 3 estão na zona de classificação de seus respectivos grupos. Fala, Gilvan. O futebol mineiro vai muito bem na Série D. Chances reais de chegar com 100% de aproveitamento na segunda fase. O Atlético já está lá, né? O Atlético é a primeira SAF do interior do Brasil, já está lá. Faz a 4ª melhor campanha geral da Série D, atrás só do Ferroviário, do Nacional de Manaus e da Portuguesa da Ilha, né? Que é a líder da sua chave. E tem no Cícero Júnior um treinador com uma identidade muito grande com o clube. É sua 5ª passagem por São João del Rei e ele já fez parte de todos os acessos que o time teve no futebol mineiro. E agora está tendo essa chance de comandar o Atlético na competição nacional. Um projeto bem calcado financeiramente. Houve perdas, né, depois do Campeonato Mineiro, mais uma campanha de destaque, de semifinal, substituir a altura. E o clube tem no Brandão, seu artilheiro, com 5 gols, o grande destaque. Chegou a ficar 8 jogos invictos na campanha e ganhou 2 vezes do Santo André, que foi a sensação do futebol paulista. Então, assim, o Atlético veio para brigar pelo acesso, pode ter certeza. Do Democrata de Governador Valadares, também que está na mesma chave, né? O Democrata tem no Paulo Chardong, um treinador que projetou sua carreira no Norte e no Nordeste, mas está na sua 4ª passagem pelo Democrata, em menos de 3 anos. O diferencial são os jogos em casa, com 4 vitórias e 2 empates, né? É o clube com maior número de cartões amarelos na Série D, mas isso é uma característica do Democrata. Entra treinador, sai treinador, é um clube de pegada mesmo, é um clube que chega junto. E o Democrata depende das próprias forças, mais uma vitória, um empate, quem sabe, para poder sacramentar a classificação matemática, né? Dentro da própria chave do Atlético, da Portuguesa da Ilha. Eu acredito que o Democrata possa confirmar sua vaga antecipadamente, assim como o Atlético. E vamos falar do CAP também, o Clube Atlético Patrocinense, o Patrocinense, né, que acabou de perder o treinador Rogério Henrique, estava 3 meses à frente do clube, com um aproveitamento assim, excepcional, só uma derrota esse tempo inteiro, salvou o time do rebaixamento do Campeonato Mineiro, entrou na Série D, chegou a manter 9 jogos de invencibilidade, foi perder para o Maringá, na 10ª rodada, mas já conseguiu se reabilitar. Tem a 8ª melhor defesa, não tem um ataque tão eficiente, mas um ataque preciso, que marcou gols na hora que realmente precisou. Por exemplo, dos 6 empates que o clube tem na competição, em 4 ele perdia e foi buscar o resultado, né? 8 jogadores diferentes fizeram gols com a camisa do CAP
E agora fica essa questão de, no fôlego final, conseguir o acesso, conseguir a classificação, aliás, né, continuando a briga pelo acesso, substituir o Rogério Henrique à altura. Me parece que o Wallace Lemos vem sendo esse nome trabalhado pela diretoria, um treinador conhecido também no interior mineiro, conhecido dentro do Clube Atlético Patrocinense. É uma chave muito equilibrada, porque tem 5 clubes brigando por 4 vagas, então qualquer deslize ali pode comprometer. Só que o Caps faz 2 jogos em casa, e um próximo vai ser contra o Crack, que é o líder da chave. Então, ganhando do Crack, quem sabe, matematicamente, com uma combinação de resultado, garante essa vaga antecipadamente, assim como o Atlético conseguiu. Então, acredito que o futebol mineiro está com grandes chances de 100% de aproveitamento nessa Série D de 2023, ok? Abração, quarta categoria. Valeu, Gilvan, pela participação. Futebol mineiro muito bem, obrigado. Já o do São Paulo nem tanto, né, Felipe? Exatamente, né? A Ferroviária, né? Que, assim, primeiro a Ferroviária conseguiu aí se recuperar, né? Sem Elano são 12 pontos, com ele eram 5 pontos, então o time conseguiu aí subir muito de qualidade. O Marcos está risada porque ele é um crítico ferrenho de Elano, com justiça, porque de fato o trabalho dele não é bom, né, desses últimos anos, desde que ele perdeu o acesso para a Série, sendo amplo favorito, né, a conquistar o acesso e tal. Antes de falar sobre o time de Piracicaba, né, só para passar para os times paranaenses, né, o Maringá conseguiu tem uma sequência muito boa, né, 4 jogos sem derrotas, com 3 vitórias, né, ainda peca muito na quantidade de gols, né, a equipe fez apenas, em um jogo fez 2 gols, foi contra o Operário lá atrás, venceu por 2-0 no Willie Davis, conseguiu agora vencer o Patrocinense, né, tirar a invencibilidade do time mineiro, como o Gilvan citou, e agora venceu o Operário fora de casa, né, um gol no finalzinho do Renan Diniz, um chute bem bonito de fora da área, conseguiu aí fazer o gol da vitória, e finalmente entrou no G4, né, que era uma coisa que estava batendo na trave ali. A Inter de Limeira não dava brecha, mesmo com a irregularidade que se apresentava, mas agora o Mané conseguiu entrar no G4 aí, e está numa alta, apesar desse número de gols ser baixo, né? Ele tem apenas 8 gols marcados na competição, mas tomou apenas 5, então tem uma defesa muito sólida também, não sofre tantos gols. É um grupo aí com poucos gols, né, no geral, assim, o melhor ataque tem 14, né, consegue se diferenciar, como o Gilvan citou, o Patrocinense tem 7 apenas, mas é uma questão aí, o Crack, né, consegue também se recuperar depois de uma derrota. E falando sobre 15 de Piracicaba, né, o 15, né, tem aí 7 pontos de desvantagem, né, pro quarto colocado, que é o Maringá agora. O 15 de Piracicaba, quando se inscreveu na Copa Paulista, né, que dá a vaga para a Série D ou Copa do Brasil, né, o time é o atual campeão da competição estadual, né, a expectativa era o time B da competição, mas acabou que o time de Piracicaba agora tem tudo para focar todas as atenções na Copa Paulista, né, já que se perder a próxima partida já estará fora da Série D, então focará novamente toda a sua atenção para a competição estadual, para retornar novamente a Série D ou a Copa do Brasil, né? Caso seja campeão, provavelmente será a Série D, porque o time é acostumado a não gosta de ficar sem calendário e acaba preferindo, né? A campanha é muito abaixo do que começou, né? Se a gente for analisar, a gente pode lembrar lá no começo da competição que o time Piracicaba tinha 9 pontos, agora tem apenas 10, então não mudou muita coisa em relação a isso, então é bem provável que entre nas últimas rodadas, caso perca para o Crack na próxima rodada, que o time já foque sua atenção completamente para como Paulista, inclusive, que a gente deve estar gravando aqui o episódio, o time está jogando nesse momento, né? Então, é um time dividido, entre aspas, né? A expectativa era um time alternativo para a Copa Paulista, mas acabou que as circunstâncias já fez com que muitos você aproveitasse esse time do estadual, né? O Piracicaba ainda vai enfrentar o Operário, que é um time que vai ser eliminado, né? Matematicamente assim, já está eliminado, e depois pega o Maringá na última rodada. Isso é um jogo vital, talvez, para o Maringá, né, que pode acontecer, né. Puxando só um pouco lá do A7, falando sobre o Copa Paulista ainda, o Santo André teve um caso bizarro, né, que perdeu para o Resende e no mesmo horário perdeu para o Portuguesa na Copa Paulista.
né? Teve 2 times aí, ao contrário do que a gente praticava, o Santo André vai apostar realmente nesses 2 times diferentes, né? Até quando a gente não sabe, porque o Santo André tem uma campanha muito irregular, talvez durante a competição a equipe seja eliminada da Série D, também volte a focar, foca as atenções na Copa Paulista, inclusive Copa Paulista, né, que teve aí um guia produzido pela Série Z, né, você pode conferir. Essas duas equipes aí foram analisadas nesse sentido, né, porque a Série D é um fator importante para ver qual será o caminho dessas equipes no decorrer dessa disputa. São 2 equipes aí, 15 praticamente eliminado, e o Santo André com chance, mas cambaleando muito. Então, são 2 histórias aí que as últimas rodadas podem contar muita coisa sobre o que vai acontecer em outra competição que as equipes participam atualmente. Primeiramente, né, eu queria até mencionar o episódio passado que a gente estava falando sobre a campanha da Patrocinense. Né? O que pese aí, apesar né, da boa fase do futebol mineiro nessa Série D, com 3 times aí, 2 já classificados praticamente, e um aí brigando por classificação, né? Eu tinha dito que Patrocinense, pela zica do que é o grupo A7, né? Sobre times que não querem se classificar, né? Eu até disse que a Patrocinense não me surpreenderia se a Patrocinense chegasse em algum ponto e que começasse a tropeçar e se visse numa situação de risco. E é exatamente isso que está acontecendo. Né? Apesar que ainda está em segundo lugar, acredito que tem condições aí de conseguir essa classificação, mas já vê na cola a Inter de Limeira lá em quinto lugar com 3 pontos atrás, né? A 3 pontos atrás apenas, né? Inter de Limeira bem, apesar que tá aí, tava no G4, mas a distância já não é mais aquela, né? Que a Patrocinense se tinha há 2 rodadas atrás, né? Só uma coisa, Marcos. Ah. Eu lembro que eu citei, né, que era, se você tivesse o mínimo de irregularidade, você estaria no G4, mas é uma linha tênue, né? Se você tiver o mínimo de irregularidade, também acaba acontecendo isso que aconteceu com o Patrocinense agora, com 3 pontos de vantagem apenas para o 5º colocado. Pois é. Acabou que a Patrocinense entrou nessas 2 últimas rodadas, acabou se tornando uma equipe irregular, né? Não saiu com a vitória em nenhum desses jogos e não conseguiu confirmar a classificação que estava até mais, era o time mais próximo a conseguir. Agora vê o craque nessa condição, né? O craque assumiu a liderança, vai ter um jogo como o próprio Felipe mencionou contra o 15 de Piracicaba, que tá doido para largar a Série D pelo visto, né? Apesar que no grupo A7 todo mundo parece ser muito doido a largar a competição, né? Mas o craque tem a condição aí de garantir a classificação logo de uma vez nesse grupo A7, já na próxima rodada, ou de ficar muito próximo, né? De conseguir. Patrocinense também tem essa condição, já que pega o Operário em casa na próxima rodada, né? É só fazer o básico que chega bem próximo da classificação. E aí eu gostaria de mencionar também aquilo que não deveria ser surpresa, né? O Maringá agora está no G4, né? Conseguiu resultados importantes aí nessas 2 últimas rodadas, né? Bateu o Operário fora e bateu o Patrocinense, né? E agora ocupa a posição que a gente lá no início já imaginava que o Maringá estaria ocupando, talvez não a 4ª posição, mas uma posição dentro do G4, né? E é incrível como a gente não esperava muita coisa do futebol paulista, mas muito menos da Ferroviária, né? E sem o Elano, a Ferroviária chegou lá, né? Conseguiu chegar ao G4, né? E dá uma leve esperança ao seu torcedor, né, de que faça uma campanha digna nessa Série D, né? Visto que não era essa expectativa, né? Acho que é uma talvez se não for para a Ferroviária voltar para a Série D nas próximas temporadas, mas será uma despedida digna, né? E eu já dei meu voto pro troféu Carne de Onça, né? Mas eu queria fazer uma menção honrosa justamente ao Elano, né? Que mesmo não estando mais na competição, consegue ainda ser uma decepção, né? Como o Felipe falou, apenas 5 pontos enquanto ele era o treinador, e a Ferroviária sem ele está no G4. Então, para mim, menção honrosa. Podemos dizer que o Elano é o tempero da carne de onça, se é que há algum tempero nessa porcaria, né? Enfim. Só um ponto, né? A Ferroviária sem o Elano tem 12 pontos em 5 jogos, né?
que é uma campanha melhor que o Cascavel, que a gente Piracicaba é o Operário, né? Que tem 11 jogos disputados, então é uma mudança, com o Chico Barros jogando muito, inclusive, pela Ferroviária, que não é surpresa, mas ele cresceu muito depois que ele não saiu. E uma Elano, última menção ao Elano, né? Conheço gente aí que tem um pavor de ver o Elano treinando o seu time, né? Não vou dizer quem. o Elano pode entrar numa votação aí para ser o vencedor do troféu Carne de Onça do fim da primeira fase. Eleger aí uma galera para concorrer, ele certamente é um forte candidato ao troféu Carne de Onça da primeira fase da Série D. Então vamos lá, partindo para o grupo A8, Hercílio Luz 2, Concórdia 0. Foi o jogo que abriu a 10ª rodada. Camboriú e São Joséense empataram por 3-3. O Caxias bateu o Novo Hamburgo por 2-0. O Aimoré e Brasil de Pelotas ficaram no 1-1. A 11ª rodada teve o Concórdia vencendo o São Joséense fora de casa por 1-0. Camboriú e Hercílio Luz foi mais 1-1 na rodada. O Brasil de Pelotas voltou a vencer e fez 2-1 no Caxias. Finalmente saiu a primeira vitória do Novo Hamburgo na Série D e veio com estilo, com uma goleada por 4-1 sobre o Aimoré. O G4 do grupo A8 tem Hercílio Luz com 22 pontos, Caxias e São José com 17 e o Camboriú com 15. Também com 15 temos o Concórdia, Brasil de Pelotas depois com 14, Aimoré com 10, Novo Hamburgo com 6, ainda segue na lanterna apesar da primeira vitória. Destaque aí também para o Brasil de Pelotas, que começou muito mal, mas assim como o Campinense segue perto aí de uma eliminação dos que foram rebaixados da Série C do ano passado, encontra-se fora do G4 da sua chave, até tem chance de classificação, está perto, só um ponto atrás ali do quarto colocado, mas segue fora da zona de classificação. O Hercílio Luz parece aí o mais distante desse pelotão de baixo, né? O pelotão de baixo, eu digo, do segundo ao sexto, né? Acho que é o único que pode dizer, talvez, aí que está numa situação tranquila neste grupo, porque Caxias, São Joséense, Camboriú, Concórdia, Brasil de Pelotas, eu até diria que sim, que Caxias e São Joséense, que pareciam que estavam um pouquinho mais distantes, começaram a se aproximar desse grupo de baixo. Já começam a se ver em uma situação de ter uma classificação ameaçada, né? E pelo investimento, pela trajetória do Caxias em toda a Série D, sempre brigando por acesso, não era para o Caxias estar ocupando uma posição assim, não. Né? Poderia estar muito bem em segundo, mas não com essa distância tão próxima, né? De ver mais uma vez a sua classificação ameaçada. Né? Isso eu diria até que era por mais até que eu falo que não deveria ser o normal, né? É uma situação até recorrente nos últimos anos de ver o Caxias perigando na primeira fase para depois chegar com um pouco mais de força no mata-mata, né? Mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim a trajetória do Caxias em Série D, né? É uma equipe que tem sempre investimento mais pesado, né? Em relação aos outros do grupo A8, né? Tem a tradição a seu favor, né? Tem sempre a questão de sempre estar brigando lá por um acesso, né? Então acho que poderia convencer mais nessa sua trajetória na primeira fase, já poderia começar a apresentar algo a mais já desde as primeiras rodadas, né? Desse primeiro momento aí da Série D, né? Mas enfim, está a 2 pontos aí do quinto colocado, que é o Concórdia, né? O São Joséense, que era a equipe paranaense que vinha fazendo a melhor campanha até então, acho que até continua sendo, né? Mas não com essa folga toda, visto que lá no grupo A7 o Maringá deu uma reagida, né? E visto que a sua campanha no grupo começa a ser marcada por uma oscilação, né? Vem agora de uma derrota em casa, né? Na 11ª rodada, contra o Concórdia recuperando, né, pontos perdidos ainda em rodadas anteriores e encostando agora no G4, né? Isso também na 10ª rodada, lembrando que o São Joséense empatou com o Camboriú, que é adversário direto também. Então, o São Joséense teve 2 tropeços aí importantes e vai precisar recuperar pontos perdidos na próxima rodada diante do Hercílio Luz, que está caminhando uma classificação com certa tranquilidade e até de uma forma surpreendente, visto que você tem o Caxias no grupo, visto que tem um Brasil de Pelotas que deveria ter se reestruturado, não se reestruturou, mas segue aí na briga por classificação, né? Mas, apesar de bem abaixo do esperado, né? Então
assim, o grupo ficou bastante equilibrado de umas rodadas para cá. E até eu lembro que bem lá no início a gente não via dessa forma o grupo, né? Era um grupo que parecia que ia ter um G4 consolidado e agora não se tem mais, só o líder consolidado. Bom, essa oscilação do São Joséense virou demissão, né? O José Roberto, que é o treinador da equipe, acabou sendo demitido da função. Agora o São Joséense vai atrás de um novo treinador, né? Um time que vence a 3 rodadas. Já tem uma sequência dessa anteriormente, mas era no começo, então meio que seguraram o Zé Roberto, e agora a direção resolveu mudar, né? E o São Joséense é que ainda em pontos, né, a mesma pontuação que o Maringá tem, mas ainda pela. O Maringá era esperado, né, que estivesse G4, apesar de toda a dificuldade que teve agora essa primeira fase até então. O São Joséense está bem firme nesse G4, então ainda continua sendo a grande campanha paranaense na competição, mas tem essa oscilação, perdeu em casa, não tinha perdido ainda lá no Pinhão, e acabou que agora vai ter que ir ao mercado. E falando em mercado, né, o Caxias, que contratou o Gerson Guzmão, venceu na sua estreia, venceu o Novo Hamburgo, então não tem muito o que citar, e acabou perdendo um clássico, né, um confronto bem de rivalidade entre Pelotas, né, o Brasil, e Caxias do Sul, duas cidades muito fortes ali do Rio Grande do Sul, do estado. Teve muita confusão, né? Meia hora de jogo, teve uma falta para o Brasil de Pelotas e causou uma confusão, uma briga ali, não vou dizer generalizada, mas o Dirceu falou alguma coisa para o jogador que estava no gramado se recuperando da falta que ele recebeu. Por 10 minutos o jogo ficou parado, né? O Brasil já vencia por 1-0. O Dirceu acabou provocando a briga, não foi expulso, o Caxias teve um expulso e o Brasil de Pelotas também, o Brasil de Pelotas, o Mano Henrique foi para cima do Dirceu para tentar pegar no soco, mas não conseguiu, foi segurado, e acabou que depois o Caxias conseguiu fazer um empate no segundo tempo, mas também teve um segundo expulso, e no finalzinho o Brasil de Pelotas conseguiu fazer o 2-1 e consegue manter aí o time com chances de classificação, né? O Léo citou, né, que é um time que ainda matematicamente tem chance, mas o que fala muito sobre o Brasil de Pelotas é o desempenho, né, que ainda não engrena, né? Então, tem muito time na Série D atual que tem pontuação para lutar por liderança, mas não tem desempenho. Parece que a gente já fica naquela coisa de já tem data de validade para a equipe ser eliminada em um momento, né? Não tem um time para seguir. Claro que esse mata-mata pode mudar tudo, tal, mas nem sempre a gente vai ver um América de Natal como foi no passado, um time que foi bem mal não, né? Foi bem regular na primeira fase, depois mostrou um futebol muito melhor do que no início, e conseguiu acesso e o título, né? Então é uma questão. E só também falando do Brasil de Pelotas, e pegando ali o Campinense também, e até mesmo o Ferroviário, que não tem como não citar que é o favorito, mas a lógica do time que cai sempre é permanecer ou não ter divisão, né? Isso a história mostra, apesar que o Ferroviário está subvertendo muito isso, mas claro que ainda no início e tal, mas o Brasil de Pelotas tem essa questão que o desempenho é a base do time que faz muita força para conseguir as vitórias, mais força além do que equipes de melhor pontuação e desempenho eles estão mostrando. Então é um time que tem que provar muita coisa, e acabou que o Marcos citou, né? O Ercílio Luz conseguiu deslanchar, tá praticamente classificado para a próxima fase, né? Não tem muito. Não só classificado, mas a liderança também está bem encaminhada, com 5 pontos de diferença para o Caxias e para o São Joséense. O Camboriú vem para de 3 empates, um time que não tinha empatado ainda, agora tem 3 empates seguidos, e o Novo Hamburgo conseguiu fazer um 4-1 aí para cima do Aimoré. O Aimoré, mesmo assim, o Aimoré continuou 4 pontos de distância para o Novo Hamburgo. Mas pelo menos o Hamburgo não tem, pelo menos por enquanto, a marca de ser a pior campanha da Série D que passou para o grupo, como a gente citou lá no início. Pois bem, a gente vai chegando agora ao fim do giro pelo giro sobre as 8 chaves aí, os 8 grupos dessa Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente fechou questão sobre o vencedor do troféu Carne de Onça, do prêmio Carne de Onça dessa semana, com o Real Noroeste, pela invencibilidade ao contrário. Pois é, tá fechado. E assim, é um orgulho poder dizer que eu saí do Espírito Santo
para trazer o troféu de carne de onça para esse podcast e ainda por cima entregar para um time do Espírito Santo. Para mim é um orgulho muito grande isso, eu poder ter ajudado a construir esse momento, né? Só que não, né? Não tem orgulho nenhum, a baita da tristeza. Parabéns aí então ao Real Noroeste por vencer o troféu Carne de Onça dessa edição 93 do quarta categoria. Então, o programa já está bem longuinho, então minhas considerações finais é só para falar, né, o pessoal que está assistindo a Série C do Campeonato Brasileiro, estou nos comentários lá no nosso futebol, participando também do nosso debate, que é o debate que tem diariamente, de segunda a sexta, das 1 às 15 horas. Então, prestigie, porque é muita gente bacana que está fazendo esse trabalho, que está só começando, mas também a gente fala aqui da Série D do Campeonato Brasileiro, mas existe muito conteúdo de qualidade também sobre a Série C do Brasileirão. Marcos Felipe, agora é a vez de vocês. Bom, a gente não teve episódio passado, né, na semana passada. Semana passada ficou muito marcada aqui do futebol paranaense pela eliminação do Paraná, que passou pela Série B no ano passado, né, em 2022, e acabou ficando fora da semifinal da segunda divisão paranaense, né, um gol no último minuto, um empate que sacramentou a permanência do clube na divisão, algo que pode alterar muita coisa no calendário do ano que vem do futebol paranaense, talvez com a volta, né, da Copa Paraná, Taça FPF, como queiram, porque o Paraná agora só poderá voltar à Série D, né, por meios estaduais, né, pelo campeonato estadual, só em 26. Né, então ficaria torcendo esse calendário aí na competição, porque vai ter que subir para a primeira divisão, que está em 2025, para depois conseguir uma vaga na Série D de 26. Né? Então o Paraná, que começou com um foco de surpresa não, de favorito pelo investimento que fez, mas no decorrer da disputa demonstrou aí que faltavam jogadores que conhecessem a divisão. Os times que estão na semifinal, o time do PSTC, que é um time mais jovem, conhecem bem a divisão assim, para jogadores, e a gente tem que, só um incômodo meu da minha parte aí, que a gente tem que parar de olhar para 2018, que o Paraná disputou a Série A, e achar que aquilo foi um ato de que aquilo não foi uma surpresa muito grande aquilo lá, porque foi um período muito bom da Série B, que o time conseguiu acesso, mas a tendência real era de um time que caísse para a Série C. Da Série D para a Série D não era esperado, mas também não foi uma surpresa tão grande, e acabou que o decorrer do campeonato de ano do Paraná foi bem abaixo e o time permanece na segunda divisão paranaense, né, um time que disputou a segunda divisão lá em 2012, né, e agora vai ter 2 campanhas seguidas na divisão. Paraná que não teve torcida esse ano, né, devido àquela briga que teve no rebaixamento do ano passado. Nem a nossa visita lá na Vila Capanema, a minha e do Marcos, deu certo. Não liberaram a gente entrar, porque não liberam mesmo, mas fica essa questão aí, que se liberasse, talvez mudasse a sorte do time. Ou não, né? São José está aí, né? São José está aí como exemplo, né? Que zero entretenimento quando a gente foi. Mas enfim, eu queria destacar aí, né, a Copa Espírito Santo, que vai dar uma vaga para a Série D do ano que vem, né? Estamos aí no encerramento da 9ª rodada. Hoje a gente está gravando numa terça-feira, ainda tem jogos nesta quarta, né? Tem o Sport enfrentando o Rio Branco, no Kleber Andrade. Temos o Real Noroeste aí que tá dividindo a atenção em 2 competições, né? E indo mal nas duas, né? Jogando mal a Série D, jogando mal a Copa S. O Real Noroeste pega o São Mateus em casa e o Linhares pega o Pinheiros no estádio Conilon, lá em Jaguaré, né? Confronto aí entre 2 equipes que estão no G8, né? Por enquanto a classificação está com Nova Venécia na liderança, o Serra é o vice-líder, vem seguido por Porto Vitória, Rio Branco de Venda Nova, Rio Branco da Capital, o Capixaba, Pinheiros e Linhares. E fora do G8 está Gel em 9º, o 10º é o Real Noroeste, 11º tem o Sport e o Lanterna é o São Mateus. E aí fica a minha reflexão, né, sobre esse fim de temporada melancólico para o futebol capixaba. Né? Apesar de que depois da Copa Espírito Santo ainda tem a Série B do estadual, né, para se acompanhar aqui no estado. Mas assim, você tem uma Série D com Vitória e Real Noroeste mal. Você tem uma Copa Espírito Santo sem a Desportiva, com o Rio Branco fragilizado, apesar de estar ocupando ali o G8, né? Com o Serra que disputa, mas por disputar,
apesar de estar na vice-liderança, não tem um elenco montado para ser campeão, né? É um elenco montado para disputar a competição, né? E ver onde que vai, né? E aí você tem o Real Noroeste que, como eu falei, tá na Série D, mas tá mal. E aí teria a Copa S para talvez mostrar alguma coisa, não mostra nada também. E aí você tem o Porto Vitória, que é aquela incógnita, chega como favorito, mas ao mesmo tempo como incógnita. E o Nova Venécia liderando tranquilamente, mas com notícias até de que o investimento que tinha em outros momentos já não é mais o mesmo, né? Teve que se adequar aos parâmetros de investimento do futebol capixaba, né? Que foi a notícia que pipocou aí nas rodas de conversa sobre o futebol daqui. Então, assim, bem desanimador o encerramento da temporada, que culmina hoje, no fim deste episódio, com o Real Noroeste recebendo o troféu Carne de Onça. Então, baita momento, assim, para não dizer o contrário. Pois bem, fechamos a edição 93 do quarta categoria, iniciando a era do dinizismo na seleção brasileira, pelo menos por um ano. O Fernando Diniz vai ser o comandante aí da seleção brasileira. O Reinaldo já falou que o Ancelotti chega para a Copa América, mas acho que vai rolar muita água daqui até o meio do ano que vem. Oi? Tem tudo a ver os dois. Ele até na entrevista ele falou que são treinadores de características semelhantes. Beleza, tá bom. Nossa. Ele que entende de futebol, a gente não. Mas vamos lá. Encerrada a edição 93 de quarta categoria. Siga a gente nas redes sociais. Quem tá no YouTube, lembre de se inscrever no canal e também de curtir o episódio. Quem tá nos agregadores, compartilha aí com a galera. Então valeu, um abraço, até a próxima.